Deus. Citaram a origem do Gênesis e tudo aquilo que só agora está sendo demonstrado como verdadeiro. O que me impressiona muitíssimo é a coincidência dos períodos, cada dia transformando em períodos de bilhões de anos, inclusive o homem sendo o último a aparecer. Agora se percebe que é possível que antes mesmo do Homo sapiens, que tem menos de 200 mil anos, mas digamos, um Homo erectus nós temos encontrando recentemente de 1.400.000 a 1.600.000 hominídeos, não é? O que demonstra que efetivamente isto para nós há um momento em que a alma é apresentada. Mas voltando ao nosso Papa, porque o programa hoje é uma homenagem ao Bento XVI. Impressiona-me muito a forma como a cultura do Papa Bento XVI, e ele, quando esteve aqui em São Paulo, nós mesmos na Line estivemos com ele, os diversos idiomas que ele domina, a forma como ele entrou em contato com a juventude. No Pacaembu eram só jovens e foi aplaudido delirantemente na medida em que a sua mensagem tocou. Mas o que me impressiona muito é a preocupação do Papa no sentido de procurar colocar na juventude essa importância de que nós não podemos viver sem valores. Aliás, você fez menção, Nadine, ao problema ético. A ética é a essência da própria religião. Você fez menção a Jacques Maritain, um outro pensador notável, que é um grande intérprete de São Tomás de Aquino, que é Etienne Jusson, e que faz uma análise notável da obra de São Tomás de Aquino. Permanência dos valores éticos. Você que escreveu muito sobre ética, tem livros coordenados e escritos. Esses valores, o Papa Bento XVI tem procurado levar numa linguagem que a juventude compreende. Porque você fez menção, Paulo, a fé e razão. Agora, nas outras, quando ele faz menção ao próprio progresso da humanidade, ele tem a última encíclica, em que ele examina questões econômicas, examina com uma profundidade que não deve aos melhores economistas do mundo. Mas mais do que isso, examina dando um sentido à economia, não só de utilitarismo. Mostra a importância da livre iniciativa, mas dentro de valores éticos. Então, esta visão universal, porque todos nós sabemos que ele tem a sua equipe, mas ele é que escreve, o estilo dele, a forma dele, demonstra efetivamente que é um Papa, do ponto de vista cultural, de abrangência, de visão universal, talvez dos mais preparados para o exercício pontificado daqueles que nós tivemos em toda a história da Igreja. Você tem essa impressão também, não é, Nadine? Eu tenho, Ives, e eu acho que foi muito interessante você se lembrar do encontro que nós tivemos com ele, não é? No Colégio São Bento, na Basílica de São Bento, quando você foi entregar a ele o título de acadêmico honorário da Academia Paulista de Letras. Isso porque o nosso saudoso Clodovaldo Pavan era colega dele da Academia do Vaticano, e ele fez questão de receber. O que eu notei foi que aquele filósofo, aquele homem cultíssimo, que era a espinha dorsal do pensamento de João Paulo II, porque ali na doutrina da fé era dele a responsabilidade pela coerência da doutrina. Ele era um homem muito terno, não é? O que justificou que a primeira encíclica dele tenha sido sobre o amor, né? As várias formas de amor, recuperou o amor grego com todas as suas colorações, com tudo aquilo que o amor tem de significar para esta juventude que está assistindo ao declínio dos valores, né? Então, o contato pessoal com Bento XVI foi uma grande surpresa, porque a mídia desenhava o Papa como um homem austero, um homem muito duro, um homem rígido, severo. Mas
O contato pessoal, Ivete, ele tem uma figura, vamos dizer, germânica, não é? E uma postura que transpira austeridade e seriedade. Isso então, ele não facilita esse contato que era diferente com o antecessor dele, que era, vamos dizer assim, tinha calor humano, tinha um outro estilo de Mas o contato pessoal, ele foi extremamente... Então, por isso que você conta que foi uma surpresa. Eu tive a oportunidade, em 3 audiências gerais em Roma, de perceber, ele é carinhoso. É que talvez a sociedade contemporânea, isso eu não quero, pelo amor de Deus, não quero atrapalhar aqui nem interpelá-lo, é só uma rápida observação. A sociedade contemporânea, dominada por esse relativismo moral, é um subefeito menos grave do relativismo moral, mas existe uma tendência ao espetáculo, existe uma tendência a achar que as pessoas têm que ser sorridentes, carinhosas ao excesso. E o Papa, por ter, não é, por favor, não é uma contraposição que a senhora disse, mas imagina, é que às vezes a postura séria, a postura às vezes mais rigorosa, a postura mais fechada, não significa necessariamente, como o doutor observou, não significa uma postura menos carinhosa, mas... É que, de rigor, aquilo que a Ivete disse, acontece efetivamente, a impressão que você tem num primeiro contato, quem compara João Paulo II com Bento XVI, e o João Paulo II eu tive em contato também com ele era, enfim, um tipo diferente, a forma dele. Aliás, até porque ele, como sacerdote, vivendo na Polônia, sofrendo as perseguições, sendo obrigado a sair com os jovens para o campo para poder pregar, porque senão seria perseguido. Quanto que o Papa Bento XVI era um homem mais de gabinete. Agora, o interessante é o seguinte, essa impressão que Ivete coloca e que outros passam a ter, no momento em que entram em contato com ele. É isso que o Nalini está dizendo. No momento em que o São Paulo, a juventude de São Paulo, no Pacaembu, ouviu, viu, conversou, naquele momento a forma como a juventude... Nós mesmos, quando nós entregamos, ele me beijou o rosto, você se lembra, Nalini? E dizia, que honra, que honra, que honor. Mas falando em em receber um título da Academia Paulista, ele se sentindo honrado por receber, olhando ao rosto de cada um e cumprimentando. A figura dele é muito carinhosa e ele é carismático. Então a primeira impressão é essa mesmo. Ele pode ser carinhoso, a figura não é. Não, a figura é de austeridade. Mas é uma austeridade paternal. Não, ele pode ser intimamente carinhoso, mas ele passa uma figura de austeridade. Nesta última missa do Galo, eu tive a oportunidade de ir com a minha mulher, e quando houve um incidente em que uma jovem o derrubou, foi possível ver a todo mundo que estava presente o abalo, né? E possível ver também os cardeais se dirigindo ao Papa com um carinho, com uma preocupação, e depois o Papa se levantando, é como se fosse a própria igreja se levantando desse mundo louco, histérico, que vira as costas a Deus, vira as costas à igreja, e o Papa de forma altiva, se levantando. Então ali houve o casamento entre o carinho e a figura séria do Papa. Né? Professor Paulo, meus queridos amigos de trás da câmera mostram que o tempo é o nosso inimigo. Nós estamos encerrando esse bloco.